Amados e queridos ouvintes da Palavra do Dia, nesse momento, cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. A graça do Senhor abunde cada vez mais em vossos corações. Estarei lendo Hebreus 12, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se você está sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Até além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos, não nos suportaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glória a Deus por essa mensagem de hoje, a qual o Senhor vem a nos consolar e também nos corrigir, nos alertar, né? Para essa tão grande salvação em Jesus Cristo, seu Filho amado, para que a gente venha olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor por essa rica oportunidade, a qual Ele nos concede de todas as manhãs estarmos ouvindo e lendo também a sua palavra poderosa, que nos ilumina os nossos caminhos, nossos passos. Lendo ela, praticando ela, jamais andaremos em trevas, né? Louvado seja Deus, Deus é bom demais. Hoje antecede o outono, né? Nós já vimos aí que já está melhorando o tempo para podermos receber a nova estação. E Deus é tão maravilhoso, Ele não pega as pessoas de surpresa. Ele vai preparando por conta do corpo da gente para não sofrer um choque térmico, né, gente? Deus é tão sábio. Glória a Deus. Nós lemos aqui a perseverança, pessoal, no meio das provações, segundo o exemplo de Jesus Cristo, né? A perseverança, né, em estar na presença do Senhor, independente das provação. Então, muitas das vezes a gente, como ontem mesmo,
Senhor falou conosco à noite, pela mensagem pregada, né? Que muitos de nós não admitimos passar por provações. Muitos de nós, quando a gente é provado, a gente não admite, a gente fica dizendo como os ímpios, né? Onde está o Deus que eu sirvo, né? Isso não se deve fazer nem falar, né? Mas sim saber que em meio às provações é aí que o Senhor se mostra glorioso para conosco, né? Lemos assim, porém, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, gente, meu Deus, olha, um versículo profundo. Em um versículo encontramos aí um peso de glória, de responsabilidade, de instrução, de correção, de orientação em um só versículo. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e não é verdade mesmo, né? Estamos rodeados de olhos, né? Tanto físico, materialmente falando, como espiritualmente. Se a gente pudesse abrir os olhos espiritualmente, a gente ia ver, olha quantos olhos em cima da gente, né? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço. Deixemos. Porque nós mesmos se embaraçamos com as coisas desta vida. Não é verdade? É nós que embaraçamos. É nós que muitas das vezes pegamos provas com as nossas mãos. Quantas das coisas que a gente traz para a nossa vida desnecessariamente. Né? Não é verdade? Não é mesmo? E aí nós mesmos se queixamos. O Senhor mesmo diz, do que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Né? Corramos com paciência. Já viu alguém correr com paciência? Sim. A pessoa que ela tem um ideal de ganhar corrida, os corredores, os grandes corredores profissionais, e eles correm com paciência, sóbrios, determinados. Pode reparar numa corrida pública, observa para você ver. As pessoas que saem correndo igual os malucos, eles cansam, eles não conseguem chegar ao final da corrida. Observa para você ver o jeito que a pessoa corre, né? Vai correndo igual, né? Mas aqueles que correm com paciência, né, determinados, eles conseguem vencer a corrida, né? E a corrida da vida, pessoal, tem que ter paciência. Hoje em dia, a gente se envolve com tanta coisa. Até o que se passa nos noticiários, a gente traz para a nossa vida. E a gente se abala emocionalmente. Além dos nossos problemas, a gente ainda se embaraça com coisa dessa vida. Não é verdade? Quantos de nós ficam impressionados
somente de ouvir noticiários, de ouvir coisas, né? O mundo, gente, não é diferente do mundo anterior. Não está diferente. O Senhor Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, sabe? Porque o povo comia, bebia, casava e dava esse casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, e onde também o Senhor diz pra gente não se conformar com esse mundo. Você está entendendo? Mas a gente precisa renovar a nossa mente, porque senão a gente morre depressivo, a gente morre angustiado, somente ouvindo e vendo problemas atuais, né? É porque um matou o outro roubou não sei quem, outro feriu não sei quem. E aí então a gente vai se embriagando com as coisas do mundo, né? Mas por isso que o Senhor diz para nós fitar os olhos no Senhor, nas coisas boas, nas coisas positivas, ter fé em Jesus Cristo, para a gente atravessar esse mar, né, pessoal? Deixemos todo embaraço. Deixemos. Porque às vezes, como eu disse, a gente fica se embaraçando, né? E vamos correr com paciência. Não adianta querer atropelar. Tenha paciência, calma, calma. Tudo que você for fazer, faça com paciência. Mesmo que você tenha horário a cumprir. Mas seja sábio. Tudo que você for fazer, faça com paciência. Medita primeiro. Examina. Não vai tomando decisões precipitadas, porque senão você não consegue chegar lá. A pessoa que tem pressa, ela não consegue chegar no seu destino. Pode até ser que chegue, mas chegue todo esmiuçado, todo atrapalhado. Sabe o que tem que fazer de novo? Na verdade, sabe o que acontece? Vai ter que começar do zero. Aquilo que a pessoa batalhou tanto, ela tem que voltar atrás de novo e começar com paciência, tudo certinho. Por que já não fez certo? Né? Daí tem que fazer 2 vezes, né? Não é isso? Então, corramos com paciência. Correr com paciência do quê? Do que se trata? A carreira que nos está proposta. Deus propôs uma corrida pra gente. Ele propôs essa corrida, eita glória, uma maratona, é isso? Isso, é uma maratona, gente. Já viu que a nossa vida é uma correria, né? Não é mesmo? Então, mas a gente tem que correr com paciência essa carreira que está proposta pra gente, né? E olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha só, eu recebi a proposta de correr nessa vida para Jesus, tá? Então eu vou correr com paciência, aí olhando para Jesus, né? Se a gente correr sem olhar para Jesus, vai imaginando, coloca na tua cabeça, você está correndo, certo? Você tem que ter um alvo, né? Você tem que ter um ideal, uma proposta, né? Se você estiver correndo e você olhar as laterais, olhar do lado, você vai perder a concentração. Não é mesmo? Eu amo ver corrida. Eu gosto muito. Eu gosto também de correr. Se eu pudesse, eu correria. Né? A gente pode, mas a gente muitas das vezes não faz isso. Mas eu observo isso.
né? Quando eu era mais nova, eu corria bastante, levantava de madrugada para correr, para depois tomar banho, para depois ir para o serviço. Você está entendendo? Mas a gente não tinha inteligência de se concentrar, aquela sabedoria toda. Mas a gente vê que se a gente não manter um foco, se a gente não tiver vontade, a gente não faz a corrida certa, né? A gente tem que olhar para frente. E aqui está dizendo olhando para Jesus. Você está entendendo? No nosso dia a dia, há muitas distrações. Meu Deus do céu! Quantas coisas acontecem no nosso dia que é curto. Ai, meu Deus! Quanta coisa que a gente ouve, quantas propostas a gente recebe, quantas fofocas, né? A gente ouve e a gente tem que manter o equilíbrio. A gente tem que ter aquele alvo, Jesus, Jesus, sempre Jesus. A gente não pode esquecer dele em momento algum. Senão, sabe o que acontece? A gente perde o equilíbrio. A gente perde a noção, a gente perde a espiritualidade. Quando vê, pronto, desmoronou tudo. Aí tem que começar a carreira de novo. E aí, às vezes, não dá para pegar mais o embalo, né? Alcançar os outros, né? Tem que começar tudo do zero. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu digo da nossa fé, mas aqui está escrito assim, ó. Autor e consumador da fé. Certo? Então, ele que criou a fé, né? Autor é aquele que, né? Eu acho que é o responsável por ter criado, né? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então foi proposto para o Senhor Jesus um gozo eterno, né? Alegria eterna, fonte de vida, fonte de alegria, fonte de virtude, coisas boas, maravilhosas, heranças, né? Mas para isso, ele suportou a cruz, né? Desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E é o que ele ensina para a gente todo dia, né? Pelo gozo que está proposto para nós, pelas promessas que ele fez, né, para nós, a gente também tem que suportar tudo, né? E por isso, por essa herança, né? Se você sabe que seus avós deixaram uma herança para você, você vai batalhar por ela, não vai? Você vai ter que correr atrás dos papéis, você vai fazer de tudo para você receber essa herança, não é verdade? Você vai suportar muita coisa, ter perseguição de alguém, mas você vai atrás daquilo que é seu, não é verdade? Então, a gente também vem a desprezar as afrontas, ignorar as afrontas, ignorar muita coisa, porque a gente tem promessas maravilhosas para nossas vidas, né, gente? Nós não estamos isentos de provações, de luta, isso aí, gente. O Senhor Jesus não enganou ninguém, não. Ele falou para nós tomar nossa cruz, entendeu? Então, a gente com Jesus Cristo, a gente perde muita coisa, mas a gente perde para ganhar, né? Ainda não resisti, pera lá. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha, gente, ele, como é que eu posso dizer? Ele é um suporte, né? Ele estende as mãos para nós, dizendo:
vocês não vão enfraquecer. Vocês não vão desfalecer em vossos ânimos, porque eu suportei a cruz por vocês. Você está entendendo? Olha, gente, que coisa tremenda, né? Ele está garantindo que a gente vai vencer. Ele suportou as contradições dos pecadores. E que contradições, né, gente? Tudo que ele pregava, ele era contraditado. E até hoje, né? Até hoje a gente vê aí pessoas blasfemando de Deus, duvidando da Trindade, duvidando de Jesus. Mas ele suportou e ele suporta, né? Para que nós, irmãos, que cremos no Senhor, não vamos desfalecer no nosso ânimo, né? Porque tem pessoas que por conta das dores, das lutas, das provas, das amarguras, tem muitos irmãos que desfalecem, né? Mas não vamos desfalecer e não vamos enfraquecer, porque quem garante a vitória é o próprio Senhor Jesus, que passou por isso também. Ele sabe de tudo, né? Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Alguém de nós estamos resistindo até o sangue? Estamos derramando sangue, combatendo contra o pecado? Graças a Deus que não, né? Aleluia que não, né, gente? Mas muitos e muitos irmãos perderam o sangue, né? Quantos morreram ao fio da espada? Quantos foram devorados por leões, né? Sem falar do Senhor Jesus, que derramou o sangue. Quantos e quantos irmãos sofreram, não é verdade? Mas o Senhor diz, irmãos, não vos enfraqueçais, né? Não vos desanimais, se fortalecei, né? E já vos esqueceste da exortação que eu argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie, entendeu? Ai, Deus me corrigiu, pá. Ai, 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 vou morrer agora. Ai, né? Irmãos, então o Senhor, Ele fala conosco todo dia, né? Todo dia. Mas é para a gente desmaiar? É para a gente desfalecer? Ele está corrigindo a gente para a gente poder ficar aí desanimado? Não, Ele corrige nós é para nós se levantar, para nós fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não é? Glória a Deus. Agora, se a gente está sem disciplina, se a gente está sem correção, pessoal, então a gente não faz parte da família de Deus. Então a gente não é filho, né? Mas, irmãos, todas as pessoas que aceitam correção, ela é filho e cresce na graça e no conhecimento do Senhor, né? Não é bom? Não é bom a gente, ó, por exemplo, eu vou dizer, o corredor, né? Uma pessoa que ele está lá na maratona. Se ele ouvir a instrução do treinador, ele vai se dar bem, né? O treinador vai falar para ele, olha, não olha dos lados, se mantenha no foco, né? E vai indo. Vai aí, é firme no propósito que você vai ganhar medalha, você vai ser vencedor. Agora, se o corredor ignorar as instruções, né? E também ignorar a exortação, a correção, você pode ter certeza que ele não vai ganhar a corrida, né? Porque, de repente, o treinador diz assim, eu já falei para você não olhar do lado, eu já falei para você não amarrar o tênis, você tem que correr, você tem que se preparar antes para essa corrida, né? Viu? Não se distrai. Agora, se o corredor não aceitar, né?
ele vai perder, só isso. Ou ele vai ficar muito fraco, ele vai começar ficando para trás, né? Vai perdendo, perdendo, os outros vai passando na frente dele. É isso, pessoal. Tem muitas pessoas que não gostam de ser submissa, né? De aceitar uma exortação. Ah, eu fui exortada e eu? Olha a minha posição. Acham, já se viu exortar eu. Não interessa. Não interessa a nossa posição. Bem-aventurada é a pessoa que aceita a disciplina, aceita ser corrigida, que vai ganhar a medalha, né? Vai ganhar a corrida no nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Então, essa palavra de hoje, Hebreus 12, para a gente perseverar, gente, no meio da provação. Segundo o exemplo de Jesus Cristo. Ele tem muito para ensinar a gente. Porque o Senhor Jesus, ele passou por isso e venceu. Então, a pessoa que passou e venceu, ele pode falar, ele pode nos instruir, né? E dar muito conselho pra gente, não é verdade? Então é isso, gente. Vamos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E não é verdade. O pecado tá aí, de pertinho, rodeando a gente, né, pessoal? Meu Deus do céu, não é todo dia, todo instante rodeando a gente o pecado, né? De todas as formas, pelo olhar, pelo ouvir, né? Na mente, tá aí rodeando a gente o pecado, propostas, convites, e a gente é obrigado a aceitar. Ah, eu sou boazinha, eu vou aceitar. Não, se você é bonzinho, seja bonzinho com você primeiro. Seja bonzinho com a tua alma. Você vai querer que tua alma passe a eternidade no inferno. Se você é bonzinho, então você descarta todo tipo de embaraço para fazer bem para você mesmo. Daí então você poderá ajudar alguém. Daí então você tem estrutura para ajudar alguém. Então é isso. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência, não adianta atropelar. É isso que o Senhor ensinou para a gente no dia de hoje. Hebreus 12. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro.